Pronto, vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez podemos nos colocar diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor possa estar fazendo a obra de moldar, de transformar em nossos corações, em nossas vidas, o que precisa ser mudado. Pedimos, ó Deus, abençoa cada um aqui presente, que esteja concentrado na Tua Palavra, tira qualquer distração, qualquer empecilho, e a tua palavra esteja fazendo a obra que o Senhor quer em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que saíram para consolar alguém que estava sofrendo, e quando chegaram lá, a pessoa que foi visitar foi que foi consolada. Aquele que foi buscando dar alívio a quem estava com dores, foi quem foi aliviado. Aquele que foi tentar fortalecer, foi que foi fortalecido. Essa é uma situação que acontece muitas vezes. E foi isso que aconteceu também. Nas últimas horas de Jesus, na última noite em que ele estava aqui com seus discípulos, antes de ser preso e ser levado para ser morto e depois ressuscitar. Aquele que estava ali nas trevas, da situação que antecedia, que estava para chegar, foi que iluminou a vida dos seus discípulos. Podemos observar essa realidade no Evangelho de João, a partir do capítulo 13. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, mais especificamente, ali narra a última noite de Jesus com seus discípulos, as últimas horas de Jesus com ele. Jesus está dando ali muitas palavras de encorajamento, de consolo, de instrução para os discípulos. Mesmo que quem estava para sofrer de uma forma incomparável era ele, era o próprio Jesus. Naquelas últimas horas, Jesus anunciou verdade que perturbou os seus discípulos. Ele anunciou que seria morto. Ele ensinou como eles precisavam aprender da humildade. Ele disse que seria traído por um deles. Por último, ele disse que ia cumprir a sua missão sozinho e que nenhum deles iria poder ir com ele. Para os discípulos, tudo isso estava muito difícil de assimilar. Todas essas informações. Mas eles estavam assim porque eles estavam pensando como eles iam ficar diante de tudo isso. E estavam pensando, olha, nós estamos seguindo Jesus, nós cremos que ele é o Messias, e como é que ele diz isso, que vai ser traído, vai ser morto? Havia muita confusão ainda na mente dos discípulos, eles não estavam entendendo tudo que abrangia o plano de Jesus aqui na terra. Como isso encaixava para ele? Então, os discípulos não estavam entendendo, estavam confusos. Até então, eles tinham demonstrado fé em Jesus, tendo largado tudo e seguir Jesus. Agora, eles iam mostrar fé em ficar parados, esperando o plano de Deus se cumprir na vida de Jesus. E se você observar, então, capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, ali é um grande sermão que Jesus está dando para os seus discípulos, depois da última ceia, depois dele falar sobre humildade, depois dele falar que seria traído. Então ele está dando palavras de encorajamento, de consolo para os seus discípulos. Ele conclui com o capítulo 17 com uma oração. Mas todos ali estavam angustiados. Os discípulos, bem como Jesus. Se você abrir a sua Bíblia para lá, o Evangelho de João, por favor, abra lá, nós vamos já antecipando algumas coisas. Evangelho de João, o capítulo 12, versículo 27, mostra como Jesus também estava angustiado. Veja, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: agora está angustiado a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim,
para esta hora. Pensando no que estava para acontecer, Jesus declara que ele estava angustiado. Quando ele lembra a hora da sua morte, e também aqui, capítulo 13, versículo 21, quando ele anuncia que seria traído, olha o capítulo 13 e versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Mas olha que mesmo Jesus sentindo mal nessa situação, estava angustiado, ele venceu, ele superou tudo isso. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. Porque ele acreditava que o plano de Deus para a vida dele era o melhor. Era o que devia se cumprir. Tinha promessas das quais Deus tinha estabelecido para ele e ele deveria seguir esse plano. Isso era o melhor para ele. E da mesma forma, ele vai instruir os seus discípulos a vencer as angústias, as perturbações do coração. Como? Confiando nas promessas de Deus. E isso nós queremos aprender hoje aqui, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 1 a versículo 6. Podemos vencer as angústias do coração, confiando nas promessas de Deus. Vamos ler mais uma vez o texto que já foi lido, que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus começa o seu discurso aqui, capítulo 14, depois dele ter avisado a Pedro, que Pedro não poderia ir com ele. Não poderia. Que Pedro, na verdade, era negá-lo. Então, Jesus sabia o que estava acontecendo no coração dos seus discípulos. Capítulos 14, 15 e 16. Ele vai dar uma série de encorajamentos por meio de promessas, consolos e exortações sobre como os discípulos deveriam viver nesse momento, apesar da ausência física dele. Como eles poderiam vencer as angústias no coração, que é confiando nas promessas de Deus. Quando ele diz no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A palavra aqui traduzida como se turbe significa agitado. É a mesma palavra que foi usada no capítulo 5, versículo 7, aqui desse evangelho, quando diz que a água lá no tanque de Betesda era agitada. A mesma palavra não se turbe era a palavra ali usada agitada. Sendo usada essa palavra no sentido figurado como perturbado, coração agitado, coração temeroso, coração preocupado, coração perturbado. Então Jesus está dizendo, não fiquem preocupados. Podemos acrescentar, diante do que vai acontecer, não fiquem assim, agitados, angustiados. Creiam em Deus, através de mim, poderia ser uma tradução. Era outra maneira de dizer, parem de ficar perturbados. Vocês acreditam em Deus, também acreditem em mim. Ele não está dizendo para eles não começarem a ficar perturbados. Parem, eles já estavam. Já havia uma inquietação nos seus corações. Já havia ali medos. Jesus sabia. Eles estão confusos sem entender o que está para acontecer. Como eles poderiam conciliar, então, as expectativas messiânicas com ser traído, preso e morto, que Jesus tinha dito que ia acontecer com ele? Eles poderiam vencer tudo isso. Medos, incertezas, crendo em Jesus. Isso tem uma lição bem direta para nós, que em vez de ficarmos
agitados na alma, devemos crer em Deus, através de Jesus. Jesus é Deus, Ele está revelando Deus aos discípulos, em tudo que Ele fazia, Ele está revelando Deus. De fato, João está mostrando isso, como Jesus revela Deus em tudo que Ele faz aqui nesse Evangelho. Na verdade, João vai dizer que o seu Evangelho foi escrito para crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele apresenta 7 milagres, principalmente, para defender essa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas nessa situação, que para os discípulos parecia confusa, incerta, muitas são as situações da nossa vida também, que acabamos ficando assim, agitados, temerosos, ansiosos. Como aquietar o coração? Da mesma forma, confiando em Deus. O coração, a Bíblia apresenta como centro do nosso ser. O que nós cremos e desejamos está baseado, é determinado pelo que está no nosso coração. O que nós cremos e desejamos vai se refletir no que nós sentimos e fazemos. O que nós cremos determina as nossas reações nas diversas situações da vida. Desse modo, a exortação de Jesus é para que os discípulos creiam nele, confiem nele, mesmo que eles não estavam entendendo tudo ali. Esse é o antídoto. Confiar em Jesus em todas as situações. Nós temos que crer mesmo quando eu não entendo uma situação, porque o Deus que sabe de tudo sabe o que está fazendo. É acreditar, ainda que eu não possa fazer nada, porque eu sei que o Deus que pode fazer tudo está fazendo o que Ele quer. É confiar mesmo quando o horizonte parece escuro, porque aos olhos de Deus está claro. É ter fé que ainda quando eu pareço estar sozinho, Deus está comigo. Qualquer medo humano, ele pode ser vencido pela confiança no poder divino. E Jesus dá as razões para assim crermos nele. Ele dá promessas para não nos deixarmos dominar por medos, por angústias, por diversas situações que chegam a nós. É fato que medos vão chegar a nós. Situações que não vamos entender. Como assim? Mas temos as promessas de Deus. E aqui nós podemos olhar algumas promessas. Primeiro, podemos vencer a angústia do coração, crendo que Jesus tem um lugar para nós. Jesus tem um lugar para nós. Veja o versículo 2. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ao dizer a casa do Pai, Jesus está falando do céu, a presença eterna de Deus. Às vezes o céu é chamado de país, pátria, por causa da sua vastidão. Às vezes o céu é chamado de cidade, por causa dos seus habitantes. Às vezes é chamado de reino, por causa do seu governante e da sua ordem. Às vezes é chamado de paraíso, por causa da sua beleza. Às vezes é chamado de casa, por causa da sua família. É a casa do Pai. E um filho sempre tem lugar na casa dos pais. Não importa o tempo, o filho tem um lugar na casa do Pai. O céu, a presença eterna de Deus, é a casa do nosso Pai. Ali é o nosso lar. Se não houver outro lugar para termos um abrigo, sabemos que na casa de papai e de mamãe tem. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Vocês têm um lugar lá na casa do Pai. Nos tempos antigos, os pais, eles tinham uma casa e os seus filhos eram criados ali na casa. E quando eles casavam, muitos começavam a construir anexos ou quartos ali ao redor, ou até conjugado à casa do pai. E de acordo com o que ia tendo os filhos, ou aqueles filhos, melhor dizendo, iam casando, e ali iam acrescentando quartos, cômodos ou rooms na casa do pai. E a casa do pai ia aumentando, ia aumentando. Em alguns lugares, assim, em Israel, assim acontecia.
A casa do Pai ficava cada vez maior, cada vez maior. Jesus está dando essa ênfase aqui. A casa do Pai Celestial, olha, é muito grande. Há muitas moradas, há muitos lugares para todos. A palavra aqui para morada fala de quartos, cômodos. Essa palavra foi usada algumas vezes, se referindo a quartos de hóspedes ou suítes, lugares de descanso e repouso. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus está dizendo: olha, não fiquem assim perturbados. Na casa do meu Pai há um lugar de descanso para vocês. As muitas lutas que passamos aqui não é tudo que resume a vida do discípulo de Jesus. Isso não é o fim de tudo. Há um momento e um lugar de descanso preparado para vocês. A garantia de ter uma morada, um abrigo, é algo que todos nós, como homens, almejamos. Uma morada nos dá uma sensação de segurança. Assim, a fé em Jesus nos garante um lar, uma moradia eterna, um abrigo permanente. E isso não é aqui. Não é aqui ainda. Aqui não temos esse lar perfeito. Aqui não há nada perfeito ainda. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, porque aqui nessa terra, nesse mundo, terá algo perfeito. Mas o pecado ainda está presente aqui com as suas consequências. Então a vida nesse mundo nunca será perfeita enquanto o Rei perfeito não vier trazendo toda a perfeição que a presença dele, organizando tudo, vai trazer. Aqui nós temos doenças, aqui nós lutamos com o pecado dentro de nós, aqui nós lutamos e temos que lidar com os pecados dos outros, aqui nós lutamos com as consequências do pecado na natureza. Tudo isso nos cansa. Mas Jesus está dizendo: continuem crendo em mim, apesar do sofrimento, porque eu tenho um lugar de descanso para vocês. Um dia vocês vão para casa. Jesus está dizendo para cada cristão: vocês têm para onde ir, vocês não estão desamparados, vocês não estão caminhando sem saber para onde vão. Vocês não estão assim. Vocês podem não estar entendendo para onde estão indo, mas eu sei para onde eu estou conduzindo vocês. Tudo está no controle e no plano de Deus. Jesus está dizendo: creiam em mim, acreditem. E ele continua no versículo 2: se eu não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Os discípulos estavam com medo da separação de Jesus. E ele está dizendo: olha, isso não é uma separação definitiva. Tem um lugar para vocês na casa do Pai. Essa pequena ausência que eles iam ter é porque Jesus, na verdade, iria acertar, preparar um lar definitivo, a casa do Pai, com a sua morte na cruz. Jesus está dizendo: não fiquem assim angustiados ou perturbados. Eu não estou abandonando vocês, pelo contrário, eu estou indo preparar um lugar melhor, situação melhor para vocês. Eu vou me ausentar por um pouco, para que depois vocês possam ficar comigo para sempre. Uma situação melhor. Vocês podem estar achando difícil agora, mas depois vai ser melhor. A missão de Jesus inclui nos dar um lugar eternamente melhor para viver: o céu, sua presença eterna. Jesus veio a esse mundo e experimentou o que de pior ele, como Deus, poderia experimentar, para nos dar o que de melhor nós, como pecadores, poderíamos experimentar: o céu, sua presença eterna. Com a sua morte e ressurreição, Jesus estava fazendo com que todo aquele que confiar nele como Salvador tivesse acesso a esse lugar. A sua morte era o passe para a entrada para a vida.
A sua separação do Pai na cruz fez possível a nossa união eterna com Ele, com a sua morte e ressurreição. Jesus nos preparou para o lugar que Deus já tinha preparado para os seus filhos. Sua saída do céu fez possível a nossa entrada lá. O que aparentava, à primeira vista para os discípulos, ser uma causa de agitação em seus corações, era na verdade o oposto. Deveria ser motivo de alegria, de esperança, de conforto. Jesus está indo preparar o lugar para nós. Eles não estavam entendendo tudo, mas Jesus está prometendo, está garantido. Não precisam ficar assim. Eu estou indo preparar o melhor. Desse modo, em nada a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração, a nossa esperança. Já disse um pregador antigo. Não devemos colocar a nossa segurança em coisas aqui deste mundo. Tudo aqui é instável, é perecível. Como Jesus disse em outro momento, pode ser roubado, pode se corroer, pode se destruir. A promessa do céu deve nos fortalecer para enfrentar as lutas presentes na vida cristã. Ter essa perspectiva eterna deve nos dar força para enfrentar os desafios de hoje, temporários. Paulo tinha essa perspectiva em 2 Coríntios, capítulo 4, ele disse isso, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 5, ele disse assim, 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, ele estava falando de quê? Do seu corpo, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, está falando no seu corpo, por isso, gememos, aspirando, desejando, assim como quem geme, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, ele está expressando essa expectativa da presença eterna de Deus no céu. Quanto mais ansiosos ficarmos com as coisas daqui, menos nós poderemos desfrutar um pouco do muito que Deus tem preparado lá no céu. Se nós não colocarmos nossa atenção ou nossa confiança nas coisas daqui, mesmo estando aqui, nós já poderemos experimentar um pouco da paz eterna que vamos ter lá. Mas quando o nosso coração está focado aqui e dominado por temores centralizados em circunstâncias daqui, perdemos de desfrutar um pouco do muito que Deus tem para nós lá. Aqui o nosso corpo nunca será perfeito. Temos que lembrar isso. Nossos relacionamentos nunca serão perfeitos. Por isso, nós podemos vencer as angústias do coração, crendo que haverá sim um momento, uma situação, em um lugar em que nós poderemos desfrutar isso com perfeição. Existe algo muito maior do que as coisas deste mundo, das quais tantas vezes ficamos perturbados, temerosos, ansiosos. Deus tem o céu para nós, tem um lugar na casa dele para nós. Assim, em vez de ficarmos perturbados quando as nossas expectativas desse mundo forem frustradas, devemos crer em Deus, pois o seu plano para nós no céu já está preparado. Jesus já preparou. Para os discípulos, ele ainda estava ali dando uma perspectiva que ele estava indo preparar. Para nós, ele está dizendo que já foi preparado.
nós estamos crendo, aguardando isso. Podemos, assim, vencer as angústias do coração, crendo nessa promessa. Podemos também vencer as angústias do coração, crendo que estaremos para sempre com Jesus. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está dizendo que vai voltar. E ele está dizendo isso para 11 discípulos fracos, como nós, que estão com medo. Um dentre eles vai o negar em poucas horas. Ele está dizendo, olha, eu não vou embora para sempre. Eu vou apenas cumprir a minha missão. Eu voltarei e vou receber vocês. Jesus, quando ele diz vai voltar e vai e volta, podemos ter várias aplicações para isso. Se você olhar depois no capítulo 16, Jesus diz que vai voltar na pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos também que ele vai voltar com o arrebatamento. Nós sabemos que ele vai voltar na segunda vinda e inicia o milênio e vai estar para sempre com os seus discípulos depois, novo céu e nova terra. Eu creio que tudo isso pode ser aplicado aqui, porque a ênfase do que Jesus está querendo dizer aqui para os seus discípulos é que eles não vão ficar sozinhos. Olha, eu vou, mas vocês vão sempre estar comigo. O que Jesus está querendo destacar aqui é a presença dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês são meus discípulos. E eu nunca vou deixar vocês. Quando nós cremos em Jesus, ele se torna o nosso Senhor. Se por um lado, para nós, há um aspecto de responsabilidade em obediência, em submissão, por outro lado, para Deus, ele tem uma responsabilidade para conosco, porque ele assim estabeleceu, quando nós cremos nele, ele nos comprou para ele, agora ele tem a responsabilidade de cuidar de nós, e ele assim faz. O Senhor cuida de nós, o Senhor não nos abandona. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu vou voltar. Uma vez que vocês são meus discípulos, eu nunca abandono mais vocês. Sempre estarei com vocês. Quanto mais nós amamos alguém, mais queremos estar na sua presença. Jesus fez esse compromisso de amor com os seus discípulos. E ele estará sempre conosco. E assim também os discípulos queriam estar com Jesus. De fato, Jesus diz que tem um lugar para nós, que vai estar conosco. Sabe o que faz o céu, ser glorioso? É a presença do Rei da Glória. É a presença de Jesus. Isso é que faz o céu, né? Já dizia um hino antigo, né? Qualquer lugar para mim é o céu aqui na terra, né? Tinha um hino bem antigo que dizia isso. Porque eu estou com Jesus. O céu. Nós podemos desfrutar em um nível menor aqui na terra hoje, mas desfrutamos sim da presença de Jesus. Se para o cristão a presença de Jesus espiritualmente em nós já é uma experiência transformadora, a presença plena de Jesus, estando nós livres da natureza pecaminosa, dará uma alegria incomparável. Então, quem realmente crê na vinda do Senhor, quem realmente acredita que um dia vai estar com Jesus eternamente, é aquele que se aproxima dele com obediência, em santidade. Esse é que crê. Lá em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz isso. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Ou seja, quem tem a esperança da vinda de Jesus, quem acredita tanto que um dia vai estar numa situação de eterna liberdade, ou nem liberdade, livre da presença do pecado, ele vai mostrar isso querendo se libertar do pecado, dos medos, querendo crescer em confiança, em fé em Jesus hoje, em cada situação.
Isso é que revela alguém que assim crê, que vai estar com Jesus. Ainda que esteja difícil a nossa vida nesse mundo, nós podemos ter esperança na promessa que um dia o Senhor vai nos levar para Ele. Todos os males daqui um dia vão passar completamente. Jesus está apresentando isso para os seus discípulos. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Podemos até pensar para que na situação que eu estou, um dia vocês possam estar também. E aí nós temos uma terceira promessa, dos versículos 4 a 6, que nós podemos vencer as angústias do coração, crendo que Jesus é o caminho para a casa do Pai. Uma das sensações mais reais de segurança que podemos ter numa viagem é quando nós conhecemos o caminho. Você sabe, é por aqui mesmo que a gente tem que ir. Eu estou no caminho certo, não tem dúvida. Eu vou por aqui, eu vou tranquilo. Esse é o caminho, não há dúvida. Do contrário, né, quando você tem que fazer uma viagem, um trajeto e não tem área, e não tem GPS, não tem Waze, não tem nada ali. Então você fica inseguro, temeroso. Se temos confiado em Jesus como Salvador, podemos ter certeza quanto à nossa viagem para a eternidade. Jesus nos mostra isso nos versículos 4 a 6. Jesus havia falado para os seus discípulos para onde ele ia. E por eles conhecerem a Jesus, aqui ele disse, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vocês sabem a direção que eu estou tomando. Vocês sabem que eu estou indo para o Pai. Até aquele ponto, eles deveriam ter esse mínimo de conhecimento. Mas Tomé, no versículo 5, interpretou isso de forma literal. Olha o versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ele interpretou ali literalmente. Então não devemos pensar que Jesus cometeu um erro em sua avaliação no nível do entendimento dos discípulos, né? Quando ele disse que eles sabiam o caminho para onde ele estava indo. Lembremos que os discípulos são muitas vezes apresentados nesse Evangelho de João como pessoas que são tardias, demoradas, lentas para entender e que muitas vezes estavam interpretando mal as palavras de Jesus, sem um entendimento correto. O que Jesus provavelmente queria fazer aqui era provocar essa resposta que ele ia dar, para ele apresentar a si mesmo como caminho, porque de fato eles deveriam saber. E aí ele diz o versículo 6, esse versículo bem conhecido, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é mais um dos eu sou que Jesus apresenta nesse Evangelho de João. Várias vezes ele apresentou-se assim, eu sou. No capítulo 6, ele disse que era o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele disse que era a luz do mundo. No capítulo 10, ele disse que ele era a porta e também era o bom pastor. No capítulo 11, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. Todas essas declarações são formas figuradas de Jesus dizer que ele é o único Deus e Salvador. E aqui ele está dizendo que ele é o único meio de acesso a Deus. Jesus é o único caminho de acesso a Deus, ele não é uma entre outras opções, ele é a única opção, ele é a única via, ele é o único guia, ele é o único mestre, somente ele. Sabe, alguém pode errar quanto a alguns outros pontos doutrinários da fé cristã e ainda assim ir para o céu, mas ele não pode errar, ter um entendimento equivocado sobre Jesus Cristo, que Jesus é o único e suficiente Salvador, o único meio de acesso a Deus. Somente Jesus revelou Deus.
se você continuar, né, versículo 7 em diante, no versículo 8, veja como o que Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles queriam muito ver algo. Mostra-nos o Pai, isso vai nos contentar, isso vai nos satisfazer. E Jesus diz no versículo 9: há tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Então, todas as ações, as palavras, os milagres que Jesus fez, era para mostrar isso, que Ele é Deus. É o Deus que, como diz o versículo 14 do capítulo 1, que se encarnou, que tabernaculou, que se revestiu de carne para dar vida aos homens. Foi a graça de Deus na forma manifesta, humana, foi Jesus Cristo. Ele veio a isso para mostrar o caminho, foi a forma mais clara em que a graça de Deus foi revelada ao homem, foi na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o sacrifício escolhido por Deus. Por isso, a fé em Jesus é o único meio de salvação. O que Jesus faz por nós não se limita a dar conselhos e indicações. Na verdade, Ele pega-nos pela mão e nos guia. Ele caminha conosco e nos fortalece. Ele nos conduz e nos dirige. Ele é o caminho. Todos os caminhos não levam a Deus. Só a fé em Jesus leva a Deus. Toda religião não leva a Deus. Na verdade, nenhuma religião leva a Deus. É a fé em Jesus que leva a Deus. O que importa não é apenas ter fé. O que importa, você já viu isso, né? Muito importante, cada um tem uma fé. Então, hoje é muito propagada a ideia de você ter fé na fé. O que importa é você ter uma fé. Se você tem alguma fé, então isso é o que vale. Mas não, a fé tem que ser colocada no objeto ou na pessoa correta, que é Jesus Cristo. A fé no verdadeiro caminho, a fé na verdadeira verdade. É meio redundante, né? Mas verdadeira verdade. Como certo autor cristão disse, como se Jesus estivesse dizendo: siga-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não tem como andar com Deus se você estiver fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade que vocês devem crer, a vida que lhes dá esperança. Jesus é o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infundável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira bendita. Uma vida que não é criada, uma vida que gera vida, uma vida que é autoexistente. Se vocês permanecerem no caminho, vocês conhecerão a verdade libertará e terão a vida eterna. Por isso que é essa mensagem, é esse Jesus que tem que ser pregado em todo lugar, em todas as nações, para todos os corações, para que haja verdadeira vida, pessoas que estejam realmente no caminho, na verdade, para que sejam libertas de uma vida de incertezas, de medos, de temores, de inseguranças, por estarem no caminho certo, Jesus Cristo. Se não for por Jesus, ninguém vai a Deus, por mais sincera que a pessoa seja. Confiar em suas obras não é o caminho, mas apenas confiar na obra de Jesus. Confiar nas regras de uma religião não é o caminho. Confiar em certas pessoas que foram santas não é o caminho. Acrescentar alguma obra nossa a Jesus e mais alguma coisa, não é o caminho. Ele diz que só Ele é o caminho. Somente em Jesus podemos ter certeza que estamos no caminho certo, para o lugar certo, com a proteção certa, a proteção de Jesus. Por isso, para vencer as angústias, as perturbações e os temores desse mundo, tendo essa promessa
que há um lugar no céu para você. Tendo essa promessa que você estar com Jesus, vai estar com Ele para sempre e no caminho certo. Tem que acreditar nele. Tem que crer somente em Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus está dando essas promessas aqui para os seus discípulos. Não é para as multidões. Ele deu muitas palavras, fez muitos discursos para as multidões. Mas capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de João são palavras, o último sermão de Jesus para os seus discípulos, para aqueles que já acreditavam que Ele é Deus e Salvador. Se você ainda não acredita, isso não se aplica a você. Não é uma realidade na sua vida. Você ainda vai viver em medos e temores sem ter em quem se agarrar, em quem confiar. Mas com Jesus, você pode superar tudo isso, apesar de qualquer desafio, de qualquer situação que traz muito medo, que você não sabe a direção que isso vai te levar, que você não sabe o fim, mas por ter Jesus como Salvador, você sabe que vai ter um fim eterno bom, a presença de Deus. Portanto, creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não tinha crido. E nós, que já cremos em Jesus, sim, mesmo tendo Jesus como nosso Deus e Senhor, nós olhamos para as situações aqui e ficamos perturbados algumas vezes, temos temores muitas vezes, e o que pode nos fortalecer são as promessas de Deus. Ele tem preparado um lugar para nós. Ele vai estar sempre conosco. A viagem é segura, porque Ele está conosco. Eu peço que todos baixem suas cabeças. Se você não tinha crido em Jesus ainda, você pode crer agora. Eu creio. Eu quero ter a segurança de uma vida aqui com Jesus e da vida eterna, do lugar que Ele tem preparado para os seus discípulos. E nós que já cremos, talvez tenhamos que pedir perdão pelos momentos que deixamos o medo, a ansiedade, baseada em coisas daqui, nos dominar. Pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, olhando para as Suas promessas. Ó Deus, obrigado pelas Suas promessas apresentadas aqui na Tua palavra. Aqui são só algumas das muitas que o Senhor tem dado para nós. Obrigado, Senhor. Nos perdoa pelos momentos, sim, que nos deixamos levar, pelos medos de circunstâncias que não entendemos. E nos fortalece a, olhando para as Tuas promessas, vencer, continuar vivendo de forma agradável ao Senhor, confiantes no que o Senhor tem prometido para nós. Ajuda-nos, ó Deus. Pedimos assim a Sua bênção. Em nome de Jesus. Amém.